Bem, agora o facto de nós representarmos a integral definida desta forma, que tem uma relação de forma, digamos assim, estreita com esta, como tu sabes, significa a primitiva, o conjunto das funções primitivas de x elevado a 2, significa que há uma relação entre o cálculo desta expressão acima e as funções que aqui estão. E essa relação é traduzida pelo teorema seguinte. É o chamado teorema fundamental do cálculo, que diz isto. Se uma função f é integrável sobre o intervalo AB, portanto, se todo aquele procedimento de dividir o intervalo e colocar lá retângulos e tomar o limite das somas das áreas, se esse limite existe e a função f possui uma primitiva neste intervalo AB, que é uma forma da gente dizer que podemos calcular a primitiva de f, então o valor da integral é dado pela diferença entre o valor da primitiva no ponto B e o valor da primitiva no ponto A. E isto repara que nos indica uma fórmula de calcular a integral definida. Vamos ver um exemplo. Considera então o integral definida de 1 a 2 de x ao quadrado dx. Nós sabemos que o conjunto das funções primitivas de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3 mais c. Esta é a nossa função f de x. Esta é a nossa função f de x. E o que o teorema fundamental do cálculo nos diz é que o valor deste integral é igual ao valor da função primitiva calculada em b, neste caso no extremo superior 2, menos o valor primitiva calculada no extremo 1. E se nós fizermos as contas aqui, temos 2 ao cubo sobre 3, para estou a substituir o 2 aqui, menos 1 ao cubo sobre 3. E isto dá 8 terços menos 1 terço igual a 7 terços. Então, 7 terços é o valor desta integral e corresponde, neste caso, ou pode ser interpretado como o valor exato da área da região definida pela curva do eixo x no intervalo 1, 2. Nota que neste cálculo não desprezamos aqui o parâmetro c, porque se nós substituirmos aqui o 2 e incluirmos aqui o c e depois substituirmos aqui o 1 e considerarmos também o parâmetro c, por causa deste sinal menos, este c cancela com este. Portanto, tanto faz pô-lo cá como não para efeito de cálculo. Outro exemplo, se quiser calcular este integral, o que é que eu sei? A primitiva de menos x² dx é igual a menos x ao cubo sobre 3 mais c. Portanto, o teorema fundamental do cálculo diz-nos que este integral é igual ao valor de uma primitiva no ponto 2 menos o valor de uma primitiva no ponto 1. E temos isto, se fizeres as contas, dá menos 7 terços. Ou seja, o simétrico do valor deste integral. E isto deve-se ao facto de nós aqui termos a função abaixo do eixo x, portanto, o integral é o simétrico do valor desta área. Recorda que uma área tem um valor que é sempre maior ou igual a zero. Este teorema é um teorema importante porque há funções que são integráveis, ou seja, o integral existe, mas não pode ser calculado desta forma. Pela razão de que há funções que não têm uma função primitiva e um caso particular é esta. Nós pudermos calcular este integral, mas a função f de x não tem uma primitiva neste intervalo. E a justificação, muito breve, é a seguinte. É que uma função que tenha uma descontinuidade de primeira espécie, que é um
um salto deste tipo, tendo a função definida neste ponto, não é? A função neste ponto vale algo porque o ponto de potência ao domínio dela. Uma função deste tipo não é derivada de nenhuma outra, ou seja, não existe nenhuma função f maiúsculo cuja derivada dê f pequena. Mas já existia, por exemplo, se a função fosse assim. Algumas propriedades da integral definida. Se tivermos a integral entre a e b de uma função vezes uma constante a, podemos colocar a constante antes do operador de integração, tal como para uma integral indefinida, que é a designação que se dá às integrais representadas sem estes extremos. A integral entre a e b de uma função mais ou menos outra é a integral de a b da primeira função mais ou menos a integral de a b da segunda. Portanto, aqui mantém-se as mesmas regras que usamos para primitivar. E depois, se tivermos uma função menor ou igual, uma função f menor ou igual a outra função g no intervalo AB, o integral de f nesse intervalo também é menor ou igual ao integral de g nesse intervalo. O que este último resultado diz é que se tivermos o gráfico de uma função f no intervalo AB, e se essa função for nesse intervalo sistematicamente for menor ou igual a outra função g, portanto menor ou igual significa que o gráfico da função f está sempre abaixo do gráfico da função g, então torna-se claro que o integral de a a b da função f de x, que representa esta área, tem que dar um número menor, ou quando muito igual, ao integral de a a b da função g de x dx, porque o integral da função g representa a área de uma região que contém a própria região referente ao gráfico da função f. Portanto, este integral tem que ser maior ou igual ao da função f pequena. O caso em que temos igualdade refere-se ao caso em que temos funções, por exemplo, exatamente iguais. Imagina uma função g com o gráfico exatamente igual a esta. Então aqui teríamos, valeria o sinal igual. Isto é só um exemplo. Esta desigualdade é válida para os exemplos todos em que tenhamos a função f menor ou igual à função g num dado intervalo. O facto de se chamar integral definida a uma expressão deste tipo significa que o cálculo é feito, o cálculo, por exemplo, de uma área é feito relativamente a um intervalo concreto AB, ao passo que expressões deste tipo, que se chamam também integrais indefinidas, designam-se desta forma por não se definir em que intervalo se calcula o integral, dando apenas uma função, que é uma função primitiva, que pode ser usada para calcular a integral definida. Assim a gente define um intervalo no qual pretende que esse cálculo seja feito.